Olá pessoal, tudo bem? Então, com a instalação do LibreOffice concluída, a gente parte então para a aula 3, já é referente ao início do uso da ferramenta LibreOffice Writer, que é um editor de texto, certo? Então essa aula tem o objetivo de estar mostrando para vocês aí as ferramentas do LibreOffice Writer, certo? E também tem o objetivo que vocês compreendam aí o processo de edição de textos e também compreendam, né, a importância desse processo de edição de textos aí na vida acadêmica de vocês, né, e até mesmo depois quando for produzir algum manual técnico ou algum artigo científico mesmo, né, vocês possam estar utilizando dessa ferramenta que é o LibreOffice Writer, certo? Então, após ter instalado corretamente o pacote do LibreOffice, a gente vem aqui, clica, né, no menu iniciar, já pode clicar aqui no LibreOffice, certo? Ou digitar direto, né, ali, LibreOffice Writer. Então, eu queria também dizer que se alguém teve algum problema com a instalação no passo anterior, na última aula, né, pergunte aos tutores aí que vão auxiliar vocês, e caso qualquer coisa pergunte a mim também. Então aí a gente entra, né, aqui na página inicial do LibreOffice, né? É só clicar aqui nesse menu à sua esquerda, documento do Writer, certo? Que ele vai abrir um novo documento. Então, basicamente, aqui a gente tem a janela do LibreOffice Writer, certo? Então aqui você tem todas as barras que vão auxiliar você a estar desenvolvendo esse documento de uma maneira eficaz, certo? E a partir disso, então, a gente pode dizer basicamente que o LibreOffice é uma ferramenta de editor de textos, onde você tem aqui uma página virtual que por meio do teclado você vai inserir, desculpa, você vai inserir frases e parágrafos, certo? Onde você vai compor seu texto e a partir disso você vai formatá-lo de acordo com alguma norma específica que tem aí no mercado. Geralmente é utilizada a norma ABNT, que é da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então ela tem muitas é, normas, né, relativas à formatação técnica de um texto, seja para um artigo, e aí depende de qual é a funcionalidade que você vai querer para esse texto seu, certo? Então vamos lá. Então primeiramente, né, a gente vai explicar cada parte dessa janela do LibreOffice, né? Essa aula é referente a conceitos básicos. Então, aqui, essa barra, que é a barra de título, ela vai ter aqui qual é o título do seu documento. Como a gente não salvou ainda, ele está sem título, certo? E o nome da ferramenta que você vai utilizar, está utilizando aqui, que no caso é o LibreOffice Writer, certo? Se a gente percorrer ela aqui até o final, a gente vê 3 botões. Esses botões são referentes a ações que você pode estar fazendo para dimensionar a sua janela aí, que é minimizar ela. Quando você clica em minimizar, ela baixa aqui para a barra de ferramentas do Windows, certo? Se você clicar em maximizar, ela vai expandir e vai para toda a sua janela. Se clicar em fechar, ela vai fechar o seu documento aí, certo? Então a gente vai entrar de novo aqui. Agora já pode digitar direto aqui Writer, que ele pesquisa, já te dá diretamente o LibreOffice Writer, é só clicar, ele já vai abrir um novo documento, certo? Ok. Então, após entendido esta ferramenta aqui, que é a nossa
barra de título, certo? A gente parte então para a barra de menus. A barra de menus ela é composta de vários botões que, ao serem clicados, vão exibir, né, menus é, referentes aí a várias ações que você possa fazer aí com o seu texto. Então você tem aí arquivo, você pode abrir um arquivo que você já utilizou, pode salvar, pode imprimir, salvar como PDF. Aqui você pode editar ele, localizar palavras, certo? Inserir diversas coisas, colar texto, certo? Aqui você pode exibir diferentes coisas que são referentes a barras de ferramentas. Você pode é, editar sua barra de ferramentas, que é o que a gente vai falar mais pra frente aí, certo? Dar zoom na tela. Aqui você pode inserir vídeos, tabelas, figuras, objetos, certo? Hiperlink, quebra de página. Aqui você utiliza para formatar parágrafo, página, fazer autocorreção, quebra de linha, alinhamento, certo? Essa aqui é basicamente para formatação e criação de tabelas, né? Aqui são outras ferramentas que a gente tem, como macros, filtros, opções de autocorreção, certo? Selecionar o idioma. E aqui é basicamente para a gente estar manuseando a nossa janela. E aqui é a ajuda do LibreOffice, onde você vai achar todas as possibilidades que a ferramenta tem. Você encontra aqui no ajuda se tiver alguma dificuldade, certo? Então esta é a barra de menus, né? Ela apresenta várias palavras que quando a gente clica aqui sobre elas, a gente abre um menu de opções, certo? Tem várias opções, ok? Então a gente entra aqui agora na barra de ferramentas, que ela é basicamente onde a gente encontra uns botões de atalho para todas as ferramentas que estão dispostas nesse menu aqui. Então tudo que tem aqui a gente pode colocar aqui para a gente ter um acesso mais rápido na barra de ferramentas, certo? Então basicamente aqui, ó, aqui como vocês podem ver, exportar como PDF, salvar, salvar como, abrir um arquivo, você tem essas opções todas aqui também, ó. Abrir um novo, abrir um arquivo já existente, salvar como PDF, imprimir, opções de ortografia, gramática, autocorreção, verificação, certo? Criar tabela, caracteres que a gente vai estudar mais para frente aí, certo? Aqui embaixo são as opções de formatação do texto diretamente, né? Que é onde a gente vai escolher aqui a fonte que a gente vai utilizar, certo? A gente vai escolher qual é o tamanho dessa fonte, como vai ser a forma, se ela vai estar em negrito, se ela vai estar em itálico, se vai estar sublinhado, como que vai ser o alinhamento dela, se vai ser à direita, à esquerda, justificado, ao centro, certo? A gente pode colocar também opções de numeração, certo? Colorir essa fonte de uma cor específica ou colorir o fundo dela, certo? Então essa é para que serve mais ou menos aí a nossa barra de ferramentas, é onde a gente pode editar e colocar várias funcionalidades nela aqui de acordo com a nossa necessidade, ok? Então a barra de status ela fica aqui logo embaixo. Então ela dá informações sobre o documento que a gente está utilizando agora. Então quantas páginas tem e qual página a gente está, certo? O número de palavras inseridas, de caracteres, em qual linguagem que você está, o zoom que você está dando aqui, ó, que você pode alterar nessa página, certo? Ok? Vou colocar 100% aqui novamente. E basicamente aqui a gente tem uma régua também para a gente fazer medidas de parágrafos e espaçamento antes de parágrafo e depois, certo? Então, quando a gente clica aqui, ó, a gente vê um pontinho clicando aqui, ó. Ele fica piscando, né, na verdade. Esse é o chamado ponto de inserção. Então, aonde esse ponteiro estiver piscando, é aonde você vai inserir o seu texto pelo seu teclado, né? Então, por exemplo, eu vou colar um texto aqui que eu já tinha, certo? Opção colar. Você pode ver que tem, além desses atalhos aqui na nossa barra de ferramenta, a gente tem atalhos de teclado que a gente pode estar utilizando aí para copiar e colar um texto, certo? Como eu disse,
cópia, quando ela é feita, ela tem que ser referenciada, porque cópia sem referência é plágio, certo? Então, eu utilizei um gerador de textos automático, certo? Então ele não tem nenhum autor específico, por isso eu não vou referenciar de quem foi a autoria, porque foi um computador que gerou o texto, certo? Então eu vou colar esse texto. Então esse texto já está copiado, certo? Então para mim colar, eu basicamente clico nesse botão aqui ou sigo pela tecla de atalho do teclado, que é o Ctrl V, certo? Então basicamente aí a gente tem um texto, um título, que a gente pode formatá-lo, certo? Então se a gente quiser que ele fique centralizado, quiser que ele fique à direita, certo? Que ele fique à direita agora, né? À esquerda, justificado, que é uma opção muito utilizada, certo? A gente pode mudar aqui, ó, por essa opção, a fonte desse texto, certo? A gente tem diversas fontes aqui, a mais utilizada geralmente é a Arial, certo? Que a gente vai utilizar nesse texto, a gente pode colocar ele em negrito ou não, itálico, que é dar uma curvinha nele, sublinhado, certo? A gente pode alterar a cor desse título, certo? Vou deixar preto normalmente. Eu vou copiar o meu texto aqui novamente, certo? Então eu seleciono o texto, esse é um texto que eu gerei automático, copio, clico com o botão direito, após selecionado, clico com o botão direito, opção copiar, minimizo aqui, certo? Vou excluir esse título, posso clicar com o botão direito que eu tenho acesso a outras opções também, aqui embaixo, colar pode ser tanto por aqui quanto por aqui, certo? Ou se não, pelo Ctrl V, certo? Vou clicar aqui, eu tenho aqui o meu texto, ok? Então passando para a próxima parte aí, a gente já tem o nosso texto, certo? Que foi copiado aí, certo? Então a gente vai aprender agora a estar salvando esse documento. Então eu clico aqui em arquivo e opção salvar, certo? Ele vai abrir uma caixa de diálogo aí para mim, onde eu posso estar salvando esse meu texto. Então eu posso escolher aqui documentos, por exemplo, certo? E salvar esse texto, né, como texto 1, certo? Salvei lá em documentos, certo? Mas qual é a diferença básica que a gente tem aí entre salvar e salvar como? Então, às vezes você está trabalhando com um arquivo que ele tem que ser editado, mas você tem que manter a cópia antiga. Então, se eu faço uma modificação, por exemplo, tiro esse parágrafo aqui, ó, esse primeiro parágrafo, eu tenho que deixar o parágrafo antigo num outro texto, num outro arquivo, por exemplo. Então, é basicamente quando você quer manter um texto atual e o texto editado, você quer salvar ele em um outro arquivo, certo? Então ele vai gerar um outro arquivo e vai salvar apenas essa edição sua aí, certo? Ok? Certo. Então como abrir um documento? Então, olha lá, eu estou no texto 2, vocês podem ver aqui que eu estou no texto 2, mas como que eu faço para me voltar naquele texto 1? Clico aqui, logo ao lado de novo tem a opção abrir, clico em abrir, ele vai me dar as opções que eu tenho aí de textos. Aqui o meu texto 1, texto 2, eu clico no texto 1, abrir, ele volta no meu texto antigo, certo?
Outras opções que a gente tem aí é de correção ortográfica, né, e gramatical, certo? Então a cada palavra que você digitar, ele vai conferir se essa palavra está gramaticalmente e ortograficamente correta, certo? Então esse botão é denominado autoverificação, certo? E está na barra de ferramentas, certo? Então é este botão aqui, ó, autoverificação ortográfica. Se ele estiver desativado, eu escrever certificação aqui, ó, com dois S, ele não vai corrigir para mim, certo? Na hora que eu ativo aqui, ele já mostra aqui que a palavra nossa está errada. Então você basicamente vem aqui, corrige ela. Ah, tá, continua errado. Então você clica aqui com o botão direito sobre a palavra, ele vai te dar as opções que ele entenda aí que você queira escrever, você seleciona qual que você queira aí, certo? Ok. Zoom. Então o zoom permite a gente aumentar ou diminuir a distância entre o texto, certo? Tinha mostrado essa ferramenta basicamente, mas a gente consegue acessar ele aqui pela barra de status, ok? Ou então também, né, aqui pela barra de ferramentas. Basta a gente inserir esta opção aqui, certo? Mas aqui fica mais fácil a gente estar mexendo nesse texto nosso. Então, para que serve editar um documento? Então, basicamente, são corrigir palavras incorretas, acrescentar ou excluir alguma palavra ou frase, ou editar de uma maneira técnica esse texto para uma possível apresentação futura em algum local, certo? Que esse texto tem que estar baseado em normas pré-definidas, certo? Então, algumas formas da gente alterar esse documento, né? Está mexendo aqui, por exemplo, a gente seleciona o texto. Como que seleciona o texto? Você clica aonde você quer. Tá vendo o ponto de inserção aqui piscando perto do A? Eu clico perto do A e venho arrastando, segurando o botão esquerdo até onde eu quiser, certo? Então, uma opção é a gente estar alinhando esse texto justificado para ele ficar certinho aqui com as nossas margens, ok? E quais que são as teclas do teclado que podem auxiliar aí na edição desse texto nosso? Então, basicamente, se eu quero excluir o que está à minha esquerda do ponto de inserção, eu teclo Backspace, que está logo acima aí do Enter no teclado, certo? Então ele vai apagar tudo que está à esquerda dele. Se eu quero apagar o que está à direita, então eu aperto Delete, que está em cima do Backspace. Depende do teclado, na verdade. Mas é a tecla Delete. Ele apaga tudo que está à direita do ponto de inserção, certo? Excluir palavra. Então eu dou Ctrl Backspace. Ele exclui palavras inteiras. Ao invés de eu ficar dando backspace numa palavra grande, eu excluo a palavra inteira. Ctrl Delete. Ele apaga palavras, né, à direita. Em vez de eu ficar dando delete, quero apagar, por exemplo, até atitudes. Em vez de eu ficar dando delete, eu dou Ctrl Delete, ele já apaga a palavra direto, certo? Ok. Incluir uma nova linha. Ah, eu quero escrever uma outra coisa aqui que eu pensei agora. Certo. Dou um Enter e a partir disso eu clico aqui. Meu ponto de inserção vai para ali. Eu insiro qualquer texto que eu queira aqui. Certo? Ah, eu quero voltar agora. Dou um Delete, ele volta. Você dá um espaço, eles ficam alinhadinhos, ok? Então, basicamente, estas são alguns conceitos básicos para a gente estar entendendo o funcionamento do LibreOffice Writer, certo? Então, outra coisa que a gente tem que entender aqui é copiar um texto, recortar um texto, também colar um texto. Então, eu vou copiar este parágrafo aqui, porque agora eu vou trabalhar só com ele, certo? Eu seleciono ele desde o começo, clico com o botão direito, copiar. Copiei. Vou abrir um novo arquivo e vou colar ele nesse novo arquivo.
clico aqui em novo arquivo, abriu um novo arquivo para mim, sem título lá, não está salvo ainda. Clico com o botão direito novamente, colar, certo? Ok, então aprendemos sobre a ferramenta copiar e a ferramenta colar. Mais uma coisa, eu quero tirar esse parágrafo daqui e colocar ele em cima, certo? Então eu clico com o botão direito, recortar. Então ele não copia, ele tira o texto totalmente, vai apagar daqui e aí você vai colar ele aonde você quiser, certo? Então eu tirei o texto daqui, vou dar um enter aqui, subo meu ponto de inserção e colo, certo? Então, basicamente, essas são as ferramentas que a gente vai estar utilizando para manusear aí o nosso LibreOffice Writer, certo? Então, gostaria que vocês dessem uma explorada mais a fundo na ferramenta, fosse mexendo, certo? A gente vai aprender alguns outros conteúdos mais aprofundados, mas o princípio é esse, certo? Esses são os conceitos básicos aí do LibreOffice Writer, certinho? Então, essa aula teve o objetivo de mostrar esses conceitos básicos para vocês. Então, com isso, queria agradecer muito. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.